Então, muito bom dia a todos, bem-vindos ao evento de apresentação do terceiro relatório de progresso do Pacto Português para os Plásticos. Muito obrigada por se juntarem a nós em mais um dia especial. É o terceiro ano que estamos a apresentar os resultados do Pacto Português para os Plásticos e é o terceiro ano que vos temos convosco. Muito bem-vindos aos membros do Pacto Português para os Plásticos, os associados da Associação Smart Waste Portugal e os demais convidados. Nós iremos iniciar o nosso webinar com a abertura da sessão pelo Dr. Luís Realista, que é vogal da direção da Associação Smart Waste Portugal, que estará em representação da presidência da direção. Depois teremos uma keynote speaker, Harriet Lamb, que é CEO da REP. Esta apresentação será em inglês. Depois teremos também a apresentação do estudo Unlocking a Reuse Revolution da Fundação Ellen MacArthur, pela Thais, que tem vindo a acompanhar o percurso do Pacto ao longo dos anos. Também depois a apresentação do terceiro relatório de progresso e uma apresentação de duas boas práticas de circularidade dos nossos membros. E por fim teremos o encerramento. Sem mais demoras e para não atrasar também as nossas agendas, passo a palavra então ao Dr. Luís Realista, que nos deixará aqui umas palavras para a abertura desta sessão. Dr. Luís, por favor. Muito bom dia a todos. Começo por cumprimentar Harry Lamb, CEO da REP, a Thais Voljovic, representante da Fundação Ellen MacArthur, a Luísa Magalhães, diretora executiva da Associação Smart Waste, a Patrícia Carvalho, que é a nossa coordenadora do Pacto dos Plásticos, e cumprimento também todos os membros do Pacto dos Plásticos e participantes neste evento, e em muito particular aqueles que são pais, porque hoje é dia do pai, e sem dúvida que devemos lembrar essa bondade que o planeta tem, que é ser pai, bom pai. Eu estou aqui a representar o Sr. Presidente da Direção, Aires Pereira, que me pediu para fazer a abertura e eu faço com muito gosto este momento de boas-vindas para aquilo que denominamos como a apresentação do terceiro relatório de progresso dos pactos, do Pacto dos Plásticos. É com muito orgulho que a Associação coordena esta iniciativa tão proativa, que tem alcançado resultados bastante interessantes ao longo destes 4 anos de história. É importante lembrar que foi no dia 4 de fevereiro, portanto estamos aqui a fazer exatamente esses 4 anos, que o Pacto para os Plásticos foi lançado, contando com 55 membros fundadores, representantes da cadeia de valor do plástico. Estes uniram-se em torno de uma visão comum para garantir uma economia circular para os plásticos em Portugal, na qual estes nunca se convertem, por forma a que estes nunca se convertam em resíduos ou poluição, e com isso comprometeram-se a 5 metas ambiciosas a atingir até 2025. Através do trabalho colaborativo entre os vários elos da cadeia de valor, o Pacto Português do Plástico alcançou resultados muito positivos que vos passo a descrever. Duplicou o número de membros, contando atualmente com 116 entidades. Publicou e encontra-se em fase de revisão o seu documento estratégico com as ações e atividades a desenvolver a curto, médio e longo prazo, por forma a responder às metas de 2025, que denominou o Roadmap 2025. Publicou e reviu a listagem de plásticos de uso único considerados problemáticos e desnecessários, que vai além da legislação nacional e comunitária. Lançou grupos de trabalho nas diversas temáticas, que aborda entre as quais a reciclabilidade das embalagens, os plásticos flexíveis e incorporação de plástico reciclado, os novos modelos de negócio, os plásticos de uso único e os materiais alternativos, e a análise do ciclo de vida, tendo realizado mais de 70 reuniões ao longo destes 4 anos. Realizou mais de 20 sessões de esclarecimento e de transferência de conhecimento sobre temas ligados à circularidade e participou em diversos fóruns e conferências. Lançou 2 campanhas de comunicação de âmbito nacional, a destacar a intitulada Recicla o Plástico, que tem como objetivo sensibilizar para uma maior
e melhor reciclagem de plástico e cujos materiais ainda se encontram atuais e disponíveis para utilização. Lançou o projeto Educação, Vamos Reinventar o Futuro, destinado a alunos e professores do segundo ciclo e que visa educar para a necessidade de minimizar o consumo de materiais descartáveis, de todos os materiais, entre eles, e privilegiar os materiais reutilizáveis sempre que possível. Lançou um programa de matchmaking para os seus membros, o Match 4, que visa aliar as competências da academia e centros de investigação e às necessidades das empresas. Publicou, no final de 2021, o seu primeiro relatório de progresso e, em fevereiro de 2023, o seu segundo relatório de progresso. E agora, o terceiro. Todo este trabalho só é possível através de uma palavra-chave: colaboração. Queria destacar que o progresso alcançado pelo Pacto Português dos Plásticos tem sido notório, através da ambição e do trabalho contínuo dos membros que o compõem. É inegável que foi criado um movimento único em Portugal, comprometido com a resolução de problemas e com a procura de soluções que respondam aos desafios elencados. Agora sabemos e temos a certeza de que as metas a que nos propusemos são, de facto, ambiciosas. No entanto, temos também a certeza de que a cadeia de valor continua comprometida em trabalhar para a circularidade do plástico e que atingimos resultados verdadeiramente impressionantes durante o tempo da vida da iniciativa. O desafio é grande, mas é também o nosso compromisso. Hoje iremos conhecer o resultado do terceiro relatório de progresso relativamente ao ano 2022, com a certeza de que a cadeia de valor continuará a sua jornada empenhada na sua missão de fazer mais e melhor. A Smart Waste Portugal continuará a apoiar e a coordenar esta iniciativa com todas as suas valências, desde a experiência na dinamização de grupos de trabalho até à produção e divulgação do conhecimento, passando pela aproximação a diversas entidades públicas e privadas. Gostaria de terminar deixando a nota que teremos um evento muito rico pela frente, de partilha e compromisso. Agradeço a todos a vossa presença, desejo um ótimo evento e muito obrigado. Muitíssimo obrigada, Dr. Luís, pelas bonitas palavras de incentivo também aqui à iniciativa e também aos membros que acompanhem. Sem mais demoras, passamos à nossa keynote speaker, Harriet Lamb, CEO da RAPE. I will switch in English just to present Harriet. Harriet will be our keynote speaker and she's CEO of RAPE. So Harriet, the floor is yours and thank you so much for joining us today. Thank you so much, and also to Lewis and all the team. Good morning, everybody. I'm so sorry not to be with you. Of course, it would be very lovely to be in Portugal. I'm sure it's much sunnier and warmer than here in London. And of course, it would have been lovely to have met some of you in person. But thank you for having me and allowing me to speak in English. Sorry if I tried to speak in Portuguese. I think it would be a disaster. So thank you. And I should say I'm very pleased to be with you because this is also our big campaign week in the UK, and campaigning about food waste. We call it Love Food, Hate Waste. And this year, our focus is on also how can we reduce plastic? Because in the UK, too much of our fruit and vegetables are sold wrapped in single-use plastic. And so this week, we are really focusing on how can we, with companies, with retailers, with the public, go from reducing single-use plastic to enabling people to buy more loose fruit and vegetables. And so it's lovely to join you on your event during this special week for us. And
I want to start by congratulating all of you on the call and in the Pact, the Secretariat and the members, because since February 2020, you have built such a powerful pact in Portugal. You have that strong membership. You have that public-private collaboration. You have people aligning in action against the goals. You have people working collaboratively together on initiatives, because we know that the issues on plastics are bigger than any one of us, and that collaborative, cooperative action together is critical to our success. You have that capacity building, that sharing of knowledge between people, combined with the tough accountability of data reporting against the roadmap, reporting on your progress in reducing and eliminating some single-use plastics, in reusing and recycling. And finally, you have that incredible work to raise national awareness with business, with policymakers, and with the public. I have to now tell you a secret that we recently all met in South Africa, members of pacts from all around the world. And I think we have to say conclusively that the prize for the best public-facing campaign goes to the Plastics Pact in Portugal. It was so impressive to see what you have done, reaching out together to engage with the public, but also with local government, with people in stores. It really was the best in class, but don't tell my colleagues in the UK, they will be very angry with me. But I say to you, congratulations. It was amazing to see. And we were also so impressed by how early in Portugal you've had extended producer responsibility, something we are still struggling with in the UK. And again, where we can learn so much from you. So I wanted first off to say congratulations on all you have achieved together, those huge leaps forward that you have made, and the progress you've made towards those goals for 2025. And that can give us the energy and the inspiration for what comes next. Because I think we know that for everything we have achieved together in Portugal, together across the world, it's not enough. It's not enough when we face the scale of the problems with plastics still. And plastic production came, of course, from the 19th century, soared in the 20th century, going from producing 2 million metric tons in 1950 to 348 million, and expected to double again by 2040. And we know that if we don't tackle that, so much of the pollution enters our landscapes, our rivers, our streams, and of course, our oceans. 150 million tons dumping plastic on our beaches in Portugal, in the UK, or recently I was visiting the Plastics Pact in Kenya, and there on the beaches, again, you see the gifts coming from the ocean, coming from the other side of the world
with the plastics that we know we have the answers to. You in this room know what it is that we can do to address those problems. And that's why, as we think forward to beyond 2025, we need to think, how can what we've done already be the springboard for our next leap forward, for the next scale that we can reach together in our action to reduce, reuse, recycle? And how can we really redouble our efforts? And I think on the one hand, the problem is in some ways still growing. On the other hand, we know some of the answers. We know the answers, and we're on the brink of that change from the old linear economy, which was based around extract, consume, and throw, to the new circular economy that is on the edge of becoming mainstream. And you are some of the people who are already and can help that circular economy really get to the next level, that can become increasingly the norm, while the old linear economy becomes smaller and smaller. And of course, that takes the big mainstream companies, and it takes the small and medium-sized, the innovative companies. And innovation is always at the heart of the work of the Plastics Pact. I have to share with you one of my favorite examples of a small and medium-sized company called Tangle. And Tangle is a company that takes fishing net from the sea. It rescues what they call ghost fishing nets that are floating in the sea, and of course polluting the oceans and entangling the animals. They take that, they collect it, they pay fishermen, and they turn the plastic fishing net into dog leads. I don't know if you can see this dog lead here. I don't know if many of you have dogs on the line. It's of course we love dogs in England very much. So here it is, the dog lead, which is made from fishing net rescued from the sea. And as they say, they are leading by example. They are showing the way forward for a circular economy, just as you all are leading by example, showing how the circular economy in plastics and also in furniture and textiles and electricals and fashion can increasingly become the norm. And we can only make that shift to the circular economy together, which is, of course, the principle of everything you've been doing at the Plastics Pact in Portugal, gaining strength from going together. As I often mention, I love the African saying, which is, if you want to go far, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Now we want to go far. We want to go from 2025. We want together to create that vision of a changed world for plastics and packaging beyond 2025. But we also, of course, want to go fast. But let's go far together, and let's also go fast. And that going far together as the principle of the Plastics Pact is around the world. You have done it in Portugal, and you are then part of a network across the world where we're all working together with EMF, with RAP, and with PACS in Canada and Chile, Colombia, India, Poland, Kenya, Australia, and the Pacific Islands.
and the most new plastic pact launching this month in Mexico. And that gives us huge strength together because we can share ideas, we can be aligned globally. So if you are a company working across the world, you will find that the similarities in the roadmaps, the targets, the standards in the different countries in which you work, uniting actually over 800 companies across the world behind those common sets of goals. And of course, now is the moment to scale up our efforts. This year, more than ever, we have our own 2025 pact goals in sight. At the same time, we see how fast the EU legislation is moving. We see, even last week, new legislation coming in all the time to encourage extended producer responsibilities in countries where they don't have it, to encourage the take-up of the circular economy, to put in place those legislative changes that will bring up the ones who have been lagging behind. But you, of course, are well prepared for all those legislative and regulatory changes because you have been leading the way. But we see those changes coming across the EU, and this year is so important above all else because of the nations coming together to agree a global plastics treaty. And at the next meeting in Ottawa, in Canada, in April, some of us from the global network of plastics pacts will be there explaining what pact members like yourselves have already achieved and explaining how that can show the way for those changes that we need to see in a high ambition global plastics treaty. And we will be launching a report then summarizing the work of the global plastics pacts around the world. And that I believe that those discussions around the global plastics treaty set the scene for the next stage of our work together globally as we seek together to make single-use plastic a relic of another age. And we create together the future green economy, generating the jobs and livelihoods as we reduce, reuse, recycle, as you know so well how to do, and to create that circular economy, which is the economy of the future and for our children's generations. And because Mexico is launching just now their plastics pact, following so much in your footsteps, I want to end with a Mexican quote from an ancient Mayan Indian tradition. And they say, "Many little raindrops falling in the mountains make the mighty rivers flow." And so I think the actions that each and every one of you already takes within the pact and will take, each little raindrop is adding up. It seems small, it seems just a step forward, but together all those raindrops that you are creating in Portugal and that others around the world are creating, that adds up to that mighty river for change towards another fairer, more environmentally friendly future economy. So thank you very much. Thank you for listening in English, and I wish you a fantastic celebration of all you've achieved at the Portugal Plastics Pact. Thank you so much, Harriet, for having time to join us today. And thank you so much for your kind words. They are very inspiring for us. Thank you. If you want to stay, you can. Right now we'll be in Portuguese further on, but you are welcome. Bye-bye. Switching again to Portuguese. So, agora vamos ter
Desculpem, só. Ok. Agora vamos ter a apresentação do estudo Unlocking a Reuse Revolution, Scaling Returnable Packaging. Esta apresentação vai ser realizada pela Thais, que tem acompanhado o Pacto quase desde o início, portanto também é um gosto enorme ter a Thais aqui connosco, e este estudo é o estudo mais recente, poderá dizer-se assim, da Fundação Ellen MacArthur, e que aposta mais uma vez no tópico da reutilização. Por isso, Thais, quando estiver pronta, pode começar a sua apresentação. Sim, obrigada, Cristiana, e olá a todos. Bom, eu sou a Thais, da Ellen MacArthur Foundation, e eu tenho, como a Cristiana falou, tenho acompanhado o Pacto Português praticamente desde o início, inclusive na publicação do primeiro reporte de progresso, eu estive em Porto presencialmente, então é muito bom estar aqui novamente e acompanhar esse momento que a publicação dos reportes de progresso são muito importantes na nossa visão, né, nos pactos, para mostrar essa consistência e essa transparência do progresso coletivo, né, dos pactos. Então, hoje eu estou aqui para apresentar esse estudo que a Cristiana mencionou, que foi o estudo mais recente publicado pela Fundação Ellen MacArthur. Não é a primeira vez que a gente está falando sobre reuso, né? Desde 2019, a Fundação vem publicando reportes e publicações sobre fomentando a implementação de projetos de reuso, de embalagem de reuso, não só como pilotos, mas como que a gente consegue escalar modelos de reuso, de embalagem de reuso. E o propósito desse estudo é justamente sair um pouco da proposição unicamente e mostrar modelagens, né, um estudo de modelos que mostra quais são possíveis cenários, tanto da perspectiva ambiental quanto da perspectiva econômica, de modelos de reuso em escala. Então, eu vou apresentar aqui os highlights desse estudo, mas ele está disponível online, inclusive em português. Então, depois da minha apresentação, eu vou deixar aqui no chat o link para esse estudo completo, que ele é muito maior do que o que eu vou apresentar aqui para vocês. Vou dividir aqui a minha tela. Estamos a ver, Thais, sim. Ótimo. Então, esse estudo ele se chama Desbloqueando a Revolução do Reuso, expandindo o uso das embalagens retornáveis, e foi publicado agora nos últimos meses pela Fundação Ellen MacArthur. Pronto. Bom, eu imagino que vocês se recordem desse diagrama, né? Esse é um diagrama que foi desenvolvido pela Fundação Ellen MacArthur, que mostra quais são os possíveis modelos de reuso, né? A gente tem do lado esquerdo os modelos de refil. Então, existem modelos de reuso que podem ser refil em casa, refil na rua, e existem os modelos de retornabilidade, né? Ou de devolução, que podem acontecer na casa das pessoas ou pode acontecer na rua, né? Nas lojas. Então, essa foi a nossa forma de categorizar o que significa reuso, e esse estudo especificamente, ele tem um escopo mais particular dos modelos de retorno, né? Então, são as embalagens, não é aquela embalagem que você faz o refil nas lojas ou faz o refil em casa, mas o modelo da embalagem que ele é de propriedade do fabricante, né? Então, o modelo que o consumidor utiliza, a embalagem volta para o fabricante, aquela embalagem é lavada, reenvasada e volta para o consumidor. Então, esse é o escopo do estudo, e esse estudo, né, que foi desenvolvido, o objetivo é oferecer insights e recomendações para a gente começar a pensar em modelos de larga escala, né? A gente partir de pilotos, que a gente sabe que tem uma série de pilotos já implementados, e como que a gente consegue, de fato, implementar uma transformação, uma revolução nesse tema numa escala maior. Então, para a gente conseguir falar de uma forma mais específica, né, de construir cenários reais e construir essas modelagens, né, esses exercícios de modelos, a gente dividiu reuso, né, de uma forma mais geral em 4 categorias. Então, a gente estudou a categoria de bebidas, pensando na transformação, né, de garrafas PET
uso único para PET, ou PET retornável ou vidro retornável. A gente estudou também embalagens de cuidado pessoal, como, por exemplo, shampoos, vindo numa garrafa de PE, partindo de uso único para um PE retornável. A gente estudou alimentos frescos, por exemplo, iogurtes ou cremes, que vêm num pote de PP de uso único, qual seria o potencial de substituição para um PP retornável. E também estudamos a categoria de não perecíveis, produtos que vêm em embalagens flexíveis. Então, a gente fez essa divisão para entender qual é a diferença de viabilidade, tanto ambiental quanto econômica, para cenários de produtos diferentes. E para desenvolver os 3 cenários que eu vou mostrar, a gente tem 3 diferentes variáveis que foram estabelecidas para construir esses cenários. A primeira variável é escala e infraestrutura compartilhada. O que isso significa? Cada um dos cenários tem modelos diferentes de infraestrutura compartilhada ou não. Então, por exemplo, instalações de lavagem compartilhada, né? Então, há mesmas empresas diferentes utilizando infraestrutura de envase ou de lavagem compartilhadas para uma embalagem específica. Sistemas de embalagem personalizada versus embalagem compartilhada. O que isso significa? A gente estudou modelos diferentes entre embalagens retornáveis, que sejam cada produto vem numa embalagem diferente, ou se todas as empresas utilizassem a mesma embalagem, né? Tivesse uma padronização de formato de embalagem para facilitar esses modelos de reuso compartilhados. E a gente também desenvolveu diferentes cenários de taxa de retorno. Então, menores taxas de retorno ou menos ciclos de utilização de embalagem versus maiores ciclos. Essas variáveis ajudaram a gente a construir 3 cenários, né? São 3 cenários arbitrários aqui que a gente construiu, mas a gente consegue ver umas diferenças muito grandes nos resultados de viabilidade desses 3 cenários. Então, existe um cenário máximo, né? Um cenário mais extremo, que a gente está chamando de mudança de sistema. O que significa isso? É um cenário muito diferente do que a gente tem hoje. É um cenário onde, dependendo da categoria que a gente está falando, né? Vamos supor, categoria de bebidas, a gente estaria falando de um cenário onde 40% do market share de bebidas se transformariam em embalagens retornáveis. Nesse mesmo cenário, a gente está falando de embalagem agrupada, ou seja, todo mundo está utilizando o mesmo formato de garrafa, e a gente está falando de uma taxa muito alta de retorno. Então, 95% de retorno, o que significa que cada embalagem é utilizada pelo menos 15 vezes. Então, esse é o cenário mais ambicioso, e aí a gente tem outros 2 cenários menos ambiciosos. Um que é no meio do caminho, né? Então, cada uma dessas variáveis, a gente tem um pouco menos, né? Então, a gente está falando de 10% de market share. A gente está falando, ainda estamos falando em embalagem agrupada, né? Então, embalagens similares para o mesmo padrão, e uma taxa de retorno de 90%. E a gente tem aqui o que a gente está chamando de esforços fragmentados, que é um cenário mais tímido, mas ainda assim ele é maior do que um piloto. Aqui a gente está falando de 2% do mercado de uma categoria se transformar em retornável, embalagens personalizadas, ou seja, cada empresa está usando aí a sua solução para embalagem, e 80% de retorno, o que significa uma embalagem de 5 ciclos. Então, cada um desses cenários, a gente fez uma análise de performance ambiental, tanto emissões de gases de efeito estufa, uso de água e uso de material, né, seja plástico ou outro material, e performance econômica, quanto que custa essa transformação? Qual que é a viabilidade financeira dessa transformação? E aqui, então, eu vou trazer os resultados já. O que a gente descobriu implementando esses modelos? Primeiro, falando sobre emissões de gases de efeito estufa. Aqui eu estou falando sobre a performance na coluna cinza, é a performance de uma embalagem de uso único. E a performance de cada uma dessas cores azuis é cada um dos cenários. Então, o cenário esforço fragmentado, abordagem colaborativa e mudança de sistema.
isso quebra alguns mitos, né? E aí cada um dos blocos é um setor, né? Setor de bebidas, higiene pessoal, alimentos e não perecíveis. Então, tipos diferentes de embalagens. Mostra pra gente que nos setores de bebida, higiene pessoal e alimentos frescos, todos os cenários, inclusive o fragmentado, mostra uma queda de emissão de gases de efeito estufa na transição para um modelo retornável, né? O único que tem uma emissão maior quando a gente está falando de embalagens flexíveis, né? A transformação de embalagens flexíveis para modelo de retornabilidade é o mais complexo, né? É o mais difícil. Todas as outras categorias a gente vê que no aspecto de emissão de carbono a gente tem uma queda. Isso quebra alguns mitos, porque tem muita gente que fala: eu não vou transformar a minha embalagem em retornável porque eu vou estar comprometendo a minha meta de net zero, né? A minha meta de emissão de carbono. Porque às vezes a imagem que a gente tem é que o transporte de uma embalagem retornável vai emitir mais carbono do que um modelo de uso único, porque a gente tem, né, uma ida e volta. O que a gente conseguiu mostrar em termos de qual da onde vem a emissão de gases de efeito estufa na produção das embalagens, né? Ou no desenvolvimento e entrega das embalagens. Quando a gente está falando sobre uma embalagem retornável, a gente está falando sobre uma embalagem retornável versus, por exemplo, nesse caso, até 20 embalagens de uso único, né? Porque a gente está para... É essa comparação, né? Então, o ponto que tem maior consumo de energia, né, é a produção da embalagem. Então, se a gente tem que produzir 20 embalagens de uso único comparados com uma embalagem de retornável, né, que vai ser utilizada até 20 vezes, o transporte e o desenvolvimento dos pontos de coleta e de lavagem dessa embalagem emitem muito menos gases de efeito estufa comparado com a quantidade de energia que é necessário para produzir uma embalagem de uso único. Então, isso, de novo, aqui a gente está comparando só com o cenário mais ambicioso, tá? O retornável que eu estou mostrando aqui é o cenário mais ambicioso. Então, nesse caso, em todos os modelos, em todos os cenários, todas as categorias, a gente tem uma redução na emissão de gases de efeito estufa. Então, de novo, eu vou deixar esse estudo com vocês para vocês lerem com mais calma, tem muitos números por trás disso, mas a minha mensagem é um pouco assim: esse estudo quebra mitos que muitas vezes a gente tem sobre embalagens retornáveis. Uma delas é de que não, ele não necessariamente emite mais gases de efeito estufa do que modelos de uso único. O segundo aspecto é o uso de água, que é outra questão que muita gente fala, né? A embalagem retornável, ela gasta muito mais água porque tem a lavagem. O que a gente comprovou aqui é que, nesse caso, de fato, em todos os cenários, inclusive flexíveis, enfim, todas as hipóteses que a gente construiu aqui, o uso de água nas retornáveis é menor. Isso porque o maior uso de água é na produção, conversão e envase dos plásticos. Então, a gente tem aqui em todos os diferentes cenários, a lavagem do retornável, ela tem um uso de água muito menor do que a fase inicial, né, no ciclo de vida completo da embalagem. E aí, no uso único, aqui a gente está falando de uma quantidade muito maior de plástico sendo, né, muito mais embalagens sendo produzidas. E, claro, a questão do uso de plástico. Aqui a gente tem a comparação, né, do uso de plástico de modelos de uso único versus modelos retornáveis. A gente tem um uso muito menor de material do que no modelo de uso único. O único que tem um uso maior, de novo, é o flexível, são os não perecíveis, que aí a gente tem um cenário mais complexo. Então, novamente, a gente vê que esse tipo de embalagem é mais desafiadora na hora da gente pensar em retornabilidade. Então, talvez a gente tenha que, de fato, focar os esforços nas categorias que são mais viáveis. Aí a gente chega no desafio maior, que é a viabilidade financeira. Então, o que a gente construiu aqui? De novo, a mesma lógica,
de qual seria a viabilidade financeira da transição do modelo de uso único para o modelo de retornabilidade em todas essas categorias, em cenários ambiciosos e menos ambiciosos. O que a gente vê aqui, tá? Isso aqui é muito número, mas, assim, basicamente, o cenário de mudança de sistema faz com que o custo seja pareado ou um pouquinho menor do que o uso de embalagens de uso único na categoria de bebidas e categoria de higiene pessoal. Todos os outros cenários são mais caros, né? Então, a gente vê que, de fato, a viabilidade econômica é um desafio para a transição para um modelo de reuso, a não ser que a gente esteja, de fato, falando de uma transição ambiciosa, né? Quando a gente está falando de passar para um cenário amplo, um cenário sistêmico, a gente consegue, sim, chegar numa paridade, numa viabilidade financeira. O que vai ser sempre mais caro vão ser os cenários intermediários ou menores, né? Fazer um piloto, fazer um cenário pequeno, ele vai ser mais caro do que o modelo que já está implementado atualmente. Ele só se paga se a gente, de fato, conseguir fazer uma transformação mais sistêmica. Aí aqui tem um exercício interessante, que é onde que entra os possíveis incentivos financeiros. Então, nesse caso, por exemplo, o DRS, né, os sistemas de depósito. O sistema de depósito, ele pode fazer com que essa dificuldade da viabilidade financeira se torne mais simples, né? Então, aqui ele tem, de novo, todo um exercício que mostra cada um dos cenários, qual que é o custo sem um incentivo e o com incentivo, né? Então, a gente mostra aqui, por exemplo, aquela mudança sistêmica que teria uma redução de custo de 6%, com o sistema de depósito, a gente poderia ter uma redução de até 21% nos custos. O sistema de depósito também passa a viabilizar uma abordagem um pouco menos ambiciosa no caso das bebidas. Então, cada uma das categorias tem viabilidades financeiras diferentes. Então, eu convido vocês a estudar, a lerem esse estudo para entenderem com mais profundidade qual que é o papel também desses incentivos fiscais e que briga que a gente quer ter, né? Que briga que a gente quer ter. Porque é possível, a transição para sistemas de reuso, ela é possível se ela tiver algumas condições. Então, uma delas é essa, por exemplo, quais são os incentivos que a gente poderia tentar pleitear para que sistemas de reuso sejam financeiramente viáveis. Os principais fatores de desempenho de um sistema de reuso é a escala de infraestrutura compartilhada, como eu estava falando para vocês, né? Se cada empresa estabelecer o seu sistema de reuso, tiver sistemas de lavagem individuais, muito dificilmente isso vai se viabilizar. Então, compartilhamento de infraestrutura, altas taxas de devolução, que dependem um pouco do engajamento do consumidor, e também da qualidade do material, e principalmente padronização e compartilhamento de embalagens agrupadas. E aí esse exemplo que eu queria trazer mais específico, que é a gente tem a forma que a gente desenha as embalagens retornáveis é um dos principais impulsionadores por trás dos resultados que a gente construiu ali naqueles modelos. Então, a gente pode ter vários cenários possíveis, né? A gente pode ter uma embalagem retornável, cada uma tem o seu padrão, cada uma tem a sua cara. A gente pode ter alguns padrões compartilhados, o que ajuda no transporte, né? Nas entregas. A gente pode ter uma padronização total por empresa, que é um exemplo que eu vou dar daqui a pouco, que é, por exemplo, que a Coca-Cola Universal fez, né? Ela tem Coca-Cola, Fanta, Sprite sendo vendida, isso na América Latina, sendo vendida na mesma garrafa, só muda o rótulo. Então, uma empresa usa a mesma embalagem para todos os seus produtos para conseguir viabilizar o retorno. Ou a gente tem um cenário ainda hipotético, né, que é de que embalagens padronizadas e agrupadas em um mercado. Então, vamos supor, em Portugal, hipoteticamente, a gente teria a indústria de bebidas todas se alinhando, ou a indústria de alimentos, ou a indústria de cosméticos, num mesmo tipo de embalagem que facilitaria toda essa mudança sistêmica. Então, essa provocação que a gente quer fazer, porque
especialmente o Pacto dos Plásticos, né, ele é um ambiente muito propício para esse tipo de conversa, né? Como que a indústria pode se alinhar? Como pode haver esse tipo de colaboração pré-competitiva para que haja uma maior viabilidade de transição para modelos de retorno em escala? Aqui tem dois exemplos. A gente tem um exemplo de águas da Alemanha, que eles utilizam o mesmo sistema de lavagem de entrega, o mesmo modelo de garrafa de água em uma parte grande do país, mesmo que são empresas diferentes comercializando essas águas. E a gente tem o exemplo que eu falei agora da garrafa universal da Coca-Cola da América Latina. Então, tem outros vários exemplos nesse link que eu vou mandar para vocês. E aqui é um exemplo fictício, né, que a gente construiu, né? Como que muita gente fala, mas a embalagem é o que dá a cara do produto, né? Como que duas marcas concorrentes poderiam utilizar a mesma embalagem? Aqui a gente mostra que é possível, a partir, né, do resto da embalagem, né, do rótulo, da cor do produto, ter essa diferenciação mesmo utilizando a mesma, enfim, o mesmo frasco, né, a mesma embalagem. E aqui, acho que é a minha última tela, que mostra um pouco do que a gente espera, né? Eu acho que hoje a gente está nessa faixa cinza aqui, a gente está na faixa dos pilotos. Existem, hoje no Global Commitment, a gente sabe que 62% dos signatários do Global Commitment já fizeram algum tipo de piloto de reuso. Pouquíssimos passaram do piloto para um modelo de teste mais em larga escala, né? Então, o que a gente espera é que as empresas, de forma mais colaborativa, passem a adotar mais rapidamente essa nova abordagem, que comecem uma transição de uma forma multimarcas, multivarejista, para que haja essa colaboração entre empresas, para que a transformação sistêmica aconteça, e que em algum momento a gente não, né, em algum momento em breve a gente consiga atingir pontos de inflexão para que esse crescimento mais exponencial possa acontecer e sistemas de grande escala sejam viáveis, não só ambientalmente, mas financeiramente falando. E é isso, eram esses pontos que eu queria trazer. Vou dividir aqui no chat o link e fico à disposição também pelo meu e-mail, LinkedIn, para quem tiver mais interesse em saber mais sobre esse estudo ou qualquer outra coisa da Fundação. Muito obrigada e parabéns novamente pelo lançamento do relatório. Muito obrigada, Thais, por aceder sempre também aos nossos pedidos e por apresentar este estudo tão interessante. Poderá colocar o link no chat e depois nós, no e-mail de seguimento aos participantes, também enviamos os links que a Thais achar necessários. Agora, sem mais demoras, vamos passar então à apresentação do terceiro relatório de progresso pela Patrícia Carvalho, que é a coordenadora do Pacto Português para os Plásticos. Estamos a ver, sim. Bom, então, muito bom dia a todos. É um prazer estar aqui a apresentar o terceiro relatório de progresso do Pacto Português para os Plásticos. Isto não está a mudar. Desculpa que eu não estou a conseguir ver aqui. Ok. Pronto. O Pacto Português para os Plásticos tem uma visão comum com todos os seus membros, que é uma visão de uma economia circular para os plásticos em Portugal, na qual os plásticos nunca se converterão em resíduos ou em poluição. Em conjunto, consideramos que conseguimos evoluir no caminho de uma redução do consumo de plásticos, conseguimos inovar para que todos os produtos de plástico possam ser reutilizados, garantir que todo o plástico é efetivamente reciclado, aumentar a incorporação de plástico reciclado em novos produtos e assegurar que este material permanece o máximo de tempo na economia e, sobretudo, garantir que os plásticos nunca terminam na natureza. O
O Pacto Português para os Plásticos foi criado em 4 de fevereiro de 2020 e desde essa altura esta família de membros efetivos e membros institucionais mais que duplicou. Neste momento temos 116 membros e temos uma governance do Pacto, como podem ver no slide, em que o Pacto é coordenado pela Smart Waste Portugal. Temos um advisory board com um critical friend e depois temos uma comissão consultiva e uma comissão científica que dão aqui assim apoio a toda a informação que é trabalhada. Temos os diferentes grupos de trabalho e como parte principal do Pacto são todos os nossos membros com os quais fazemos todo o trabalho colaborativo. Mas o Pacto Português para os Plásticos, como já foi referido previamente pela Harriet, faz parte de uma grande família de pactos, de uma rede global de pactos para os plásticos, que é organizada pela Fundação Ellen MacArthur e pela REP atualmente, da qual fazem parte 12 pactos. Pelos vistos já temos mais um 13º, que é o Pacto do México, e há pactos nos 5 continentes do mundo. Estes pactos têm uma visão comum e têm também um conjunto de metas e de objetivos muito semelhantes. Como a Harriet disse, tivemos a oportunidade de, em janeiro, estarmos todos juntos pela primeira vez em Cape Town, na África do Sul, onde tivemos a oportunidade de partilhar informação, partilhar projetos, partilhar dificuldades e também partilhar formas de poder desenvolver todo este trabalho bastante ambicioso. E então, fazendo um pouco da revisão da matéria, quais são as metas do Pacto Português para os Plásticos? O Pacto Português para os Plásticos tem como meta 1 eliminar os plásticos de uso único considerados problemáticos ou desnecessários, garantir que 100% das embalagens de plástico são reutilizáveis, recicláveis ou compostáveis, atingir 70% da taxa de reciclagem da embalagem de plástico, e aqui assim dar a nota que só esta meta é que é uma meta nacional, as outras metas são metas assumidas pelos membros do Pacto Português para os Plásticos. Para fechar o ciclo, temos a meta da incorporação, em que pretendemos garantir que 30% de incorporação, em média, de plástico reciclado em novas embalagens de plástico. E, por último, temos uma 5ª meta, que é a meta de sensibilizar e educar os consumidores, atuais e futuros, para a utilização circular dos plásticos. E aqui também, como já foi referido, é uma meta muito cara ao Pacto Português para os Plásticos, porque fomos o primeiro a ter esta meta, é uma meta na qual temos vindo a trabalhar e, como viram também, temos sido exemplo para os outros pactos nos trabalhos que temos vindo a desenvolver. Desculpa, não estou a conseguir passar os slides. Então vamos começar aqui com os resultados que temos já do relatório relativamente ao ano de 2022. E no ano de 2022, os membros do Pacto Português para os Plásticos colocaram no mercado 96.629 toneladas de plástico, portanto, de embalagens de plástico. Os membros do Pacto representam cerca de 22% do mercado nacional e, como podemos ver, temos aqui uma tendência de crescimento das embalagens que têm vindo a ser colocadas no mercado. Portanto, desde o primeiro ano de referência, que foi 2019, tivemos um crescimento de 7%. Desculpa. As embalagens, como é que são as embalagens então que são colocadas no mercado? Portanto, temos cerca de 64% de embalagens que são embalagens rígidas, 28% de plásticos flexíveis e depois temos aqui ainda 8% de outros que nos traz alguma preocupação, porque não sabendo exatamente o que são, é mais difícil de conseguir gerir este tipo de material.
Olhando por polímeros, o PET continua a ser o material com maior representação, com 37%, seguido pelos outros e pelo polietileno de baixa densidade, com 17%, o PP com 15%, o PAD com 11%, o PS2, o EPS e o PVC com valores inferiores a 1%. E vamos então começar a ver os resultados das metas, começando pela meta 1, que é a meta que diz respeito à eliminação dos plásticos de uso único considerados problemáticos ou desnecessários. Aqui tivemos um resultado que consideramos positivo, porque houve um decréscimo da tipologia destes materiais, que representam 2%, tanto do peso do material colocado no portfólio dos membros. Tivemos uma diminuição de 2021 para 2022 de cerca de 1.057 toneladas. Em 2022 foram eliminados mais 4 itens, portanto, no início o Pacto definiu uma listagem com cerca de 19 itens e desses 19 itens a eliminar, portanto, 10 itens já foram eliminados. O ano passado foram eliminados pelos membros os pratos de plástico, os agitadores de bebidas, as palhinhas e as embalagens de EPS ou XPS alimentar. Dos itens que ainda existem para eliminar, os que têm mais peso são as embalagens não detectáveis no sistema de triagem, portanto, as embalagens mais escuras ou aquelas embalagens pretas ou conhecidas por negro de fumo, os sacos de plástico muito leves e as aberturas das embalagens de leite ou semelhantes. Aqui, o que nos leva a que precisamos de continuar a acompanhar a evolução dos itens que ainda constam da lista e identificar ações para a sua eliminação, ou nos itens que também temos na lista, que não são para eliminar, mas para monitorizar, procurar também formas de os minimizar. A especial enfoque achamos que deve ser nestes 3 principais itens, porque eles representam cerca de 71% dos itens que ainda há para eliminar. Como também foi dito hoje já, temos aqui grandes desafios que vêm do Regulamento Europeu dos Resíduos de Embalagem para discussão relativamente à questão de eliminação de materiais, e o Pacto irá continuar, juntamente com os seus membros, a promover a transferência de conhecimento com várias sessões técnicas, com especialistas, incentivar o desenvolvimento de projetos de investigação e desenvolvimento, e muito importante também aqui, como também foi falado anteriormente, a promoção dos novos modelos de negócio na área da reutilização, que dão resposta também a algumas destas questões. Vamos passar para a meta 2, e a meta 2 é uma meta em que, efetivamente, os resultados não são os mais brilhantes. Portanto, relativamente à reciclabilidade das embalagens, mantemos o mesmo valor que tínhamos em 2021, que são os 57%, e relativamente às embalagens reutilizáveis colocadas no mercado, houve aqui um decréscimo de 7% para 6%. Vamos tentar perceber aqui assim um bocadinho melhor estes valores e só dar nota que há aqui um fator muito importante que está neste momento a ser implementado e está a ser trabalhado, que é a aplicação das novas especificações técnicas de materiais, que vem criar aqui 2 novos fluxos materiais, o PP e os termoformados de PET, e que quando tivermos estas especificações técnicas, estes fluxos materiais em pleno a funcionar, por exemplo, se já os tivéssemos hoje, a nossa meta passaria dos 57% para os 73%. Portanto, é bastante importante que estes fluxos entrem em funcionamento e que sejam criadas todas as condições para que todos, ao longo da cadeia de valor, os possam implementar. Temos aqui assim algum detalhe relativamente à tipologia de materiais e conseguimos perceber aqui assim nos flexíveis, portanto os materiais flexíveis são os materiais que mesmo com as novas especificações técnicas já implementadas apresentam mais desafios para conseguirmos nos aproximar dos 100% da reciclabilidade. E mais uma vez temos aqui os tais
8% de outros que nos trazem desafios de conhecermos o que é que são estes materiais. Mas então, ainda o que é que falta para chegar mais perto destes 80%? Vamos olhar aqui assim dentro dos diferentes materiais que tínhamos da informação fornecida pelos novos membros, não vou entrar aqui em muitos detalhes, mas só dizer que efetivamente precisamos de melhorar a informação recolhida, porque só conhecendo os materiais é que se consegue, mais uma vez, encontrar boas soluções. Depois é preciso verificar a possibilidade de mudanças de materiais, para materiais que tenham já um stream de reciclagem e que sejam mais fáceis a reciclar. Analisar as alternativas em monomateriais. Materiais multimateriais, as embalagens em multimaterial são muito mais complicadas de reciclar em upcycling, portanto, precisamos ver as possibilidades de fazer esta transição. Promover e divulgar as Golden Design Rules e também fazer aqui uma análise dos diferentes critérios de classificação de reciclabilidade que existem. Relativamente à reutilização, este decréscimo, da nossa análise, este decréscimo para 6% surge principalmente por uma forma diferente de contabilizar as embalagens reutilizáveis. Alguns dos nossos membros deixaram de ter embalagens reutilizáveis no business to business, por exemplo, as caixas do peixe, as caixas da fruta, que são embalagens reutilizáveis que eram próprias e entravam nas contas do pacto, e passaram a ser geridas por uma entidade externa, deixaram de entrar na conta do pacto. Portanto, a forma de quantificar a reutilização é extremamente importante. Também a questão de quantificar as embalagens de uso único evitadas com a reutilização, como por exemplo as embalagens do refill que não são contabilizadas. Quando temos um sistema de refill, não contabilizamos estas embalagens. Portanto, achamos que esta forma de contabilizar tem que ser mais estudada, tem que ser melhorada. E depois também temos a questão de, como a Thaís já falou, da questão dos projetos de reutilização que são necessários alavancar. Os nossos membros dizem-nos que têm mais de 20 projetos de reutilização. Precisamos de ver desses projetos quais é que podem crescer, quais é que podem ser alavancados e ter uma maior dimensão. E já agora também, no decorrente da apresentação anterior, ver aqui assim que sinergias colaborativas é que conseguimos entre todos para que efetivamente se consiga alavancar aqui assim a reutilização. E aumentar o número de membros que têm projetos de reutilização também em curso. O Pacto Português para os Plásticos tem vindo a trabalhar com um conjunto de membros na zona do Porto, num movimento colaborativo para a reutilização do takeaway, que tem vindo a dar os seus passos, e julgo que a breve prazo vamos ter aqui assim notícias sobre este tema. Relativamente à meta 3, é uma meta nacional e os últimos dados que temos disponíveis são os de 2021. Crescemos de 2020, o ano principal da pandemia, para os 38% em 2021. No entanto, estamos ainda bastante longe dos 70% que é a meta. Aqui é necessário continuar e manter todo o esforço de sensibilização. O Pacto tem a campanha Recicla o Plástico ainda ativa. Este é um exemplo da campanha na rua. Precisamos da campanha do Pacto, precisamos muitas campanhas a nível nacional e também a nível local para que as pessoas não se esqueçam da importância de colocar as embalagens para reciclar. E também aqui temos vários desafios ligados com as especificações técnicas, com as adaptações que são necessárias para que essas especificações técnicas possam efetivamente entrar em funcionamento. Precisamos de adaptar a forma de comunicar com o cidadão para que percebam o que é que nós estamos a tentar transmitir, melhorar as soluções e criar incentivos na recolha seletiva, todos os desafios técnicos que existem na indústria recicladora, resolver os problemas das embalagens mais difíceis, como as constituídas por várias camadas, os aditivos, e trabalhar aqui as questões da ecomodulação. A meta 4, a meta da incorporação, aqui assim consideramos que houve uma evolução positiva, estamos a meio do valor da meta, que são 30%, e em 2022 conseguimos 15% de material reciclado, incorporado nas embalagens de plástico colocadas pelos membros do Pacto Português para os Plásticos. De referir que 65% dos membros
já nos reportam que colocam embalagens no mercado com plástico reciclado, o que é um valor bastante significativo. No entanto, precisamos de aumentar este valor. E aqui assim há duas grandes áreas para a incorporação: o plástico reciclado em plásticos duráveis, ou seja, o non-food contact, que é muito mais simples fazer esta incorporação, e depois uma outra área que é mais complicada, que é a parte do contacto alimentar, mas é necessário aqui continuar a haver investigação e haver desenvolvimento nesta área. O Pacto continuará a fazer um benchmarking sobre a incorporação em diferentes materiais, a acompanhar toda a legislação que vai sair agora também com o regulamento, e partilhar a perspectiva dos membros à tutela, e também aqui continuar a ver esta questão do estudo sobre a triagem de plásticos mistos, que já temos vindo a trabalhar. A meta 5, a nota meta da sensibilização, provavelmente a que vocês também conhecem os materiais que temos vindo a desenvolver. Dar nota aqui, assim, como já foi referido, da campanha do recicloplástico. Ela continua ativa, o Pacto continua a divulgar esta campanha, e convido todos também, pelos vossos meios de comunicação, pelas vossas formas de comunicar com o público, quer interno, quer o público em geral, que a utilizem. É bastante interessante e continua ativa. Tivemos aqui assim o nosso programa educativo Vamos Reinventar o Futuro, e temos feito uma boa aproximação às escolas. Tivemos este ano no Encontro Nacional do Ecoescolas a promover junto dos professores, teve muito boa aceitação, e sabemos que este programa está a ser utilizado. E o ano passado, com muito gosto, surgiu o guia O Porquê o Plástico, fruto de um trabalho colaborativo, onde pretendemos transmitir uma informação clara e cientificamente correta sobre o que é o plástico. Todo este trabalho tem sido feito de uma forma colaborativa com todos os membros, e este é o fator-chave de sucesso do Pacto nesta meta. Continuamos junto da Academia a fazer masterclasses e a promover o Acelerar 2025, que é uma série de webinars sobre diferentes temas relacionados com a circularidade dos plásticos. Fizemos o ano passado também as nossas primeiras jornadas Educar, Sensibilizar e Informar, onde tivemos vários membros a partilhar boas práticas na área da comunicação e da sensibilização. Tivemos uma mesa redonda, e tivemos também a apresentar de forma detalhada todos estes nossos projetos de comunicação e de sensibilização. E como ao longo da manhã de hoje tem vindo a ser referida, a palavra colaboração é fundamental para que toda a cadeia de valor consiga chegar e atingir a visão do Pacto Português para os Plásticos. Só com esta cadeia de valor unida e com a colaboração conseguimos desenvolver os grupos de trabalho, conseguimos partilhar informação, criar documentos, fazer webinars e sessões de informação e task forces para ir resolvendo questões e problemas que vão surgindo. Portanto, deixava aqui esta palavra de colaboração na cadeia de valor, que é fundamental, e julgo que tem sido o principal pilar do Pacto Português para os Plásticos. Dar só nota de duas iniciativas que estamos, uma que está a decorrer, também já foi falada na sessão de abertura, que é o Match For. Convido-vos todos a ver com mais detalhe esta iniciativa. É uma iniciativa que pretende fazer um match entre a academia com o portfólio das suas competências e as empresas, para que se possa fazer aqui assim a tão pedida ligação entre as empresas e a academia. E iniciamos hoje também uma nova rúbrica, uma nova iniciativa, que são as boas práticas rumo à circularidade, uma nova série de webinars em que pretendemos mostrar as boas práticas que os membros do Pacto Português para os Plásticos estão já a desenvolver. Vamos já de seguida ver duas dessas boas práticas. E, sem mais demoras, deixo o link para poderem descarregar o terceiro relatório de progresso do Pacto. Qualquer questão ou dúvida, estamos aqui assim para vos esclarecer. Convido-vos também a acompanhar as redes sociais, em que o Pacto tem uma forte presença,
com vários posts semanais. E da minha parte, muito obrigada e vamos continuar a sessão. Obrigada. Obrigado, Patrícia. Muito obrigada, Patrícia, pela partilha dos resultados do terceiro relatório de progresso do Pacto Português para os Plásticos. Dar nota que o relatório já está disponível no site do Pacto, onde podem descarregar e ver todas as informações, não só dos resultados quantitativos, bem como também das boas práticas dos nossos membros, os resultados também qualitativos. Sem mais demoras e pedindo desde já desculpa, porque estamos um bocadinho atrasados nesta sessão, vamos passar então à nossa nova série de webinars que vai acontecer, às sessões de esclarecimento, que é, no fundo, a partilha de boas práticas dos nossos membros, boas práticas para a circularidade, e com isto temos o objetivo de materializar de facto toda a teoria e todas as discussões que temos vindo a ter em resultados práticos. Sem mais demoras, chamo então o Rui Silva, que é Chief Product Innovation Officer da Evertis. Rui, pode, por favor, partilhar a tela Olá, bom dia a e todos. iniciar a apresentação. Obrigada. Bom dia. Antes de mais, quero agradecer o convite do Pacto para poder demonstrar uma das... Ok. Vou explicar um pouco o que é a certificação RETRAI que a Evertis Ibérica tem. Esta certificação tenta promover a circularidade dentro de toda a cadeia de valor e com todos os stakeholders que incorporam, digamos, a indústria das embalagens alimentares do PET. Vou começar por uma apresentação da Evertis e da sua, onde é que está englobada. A Evertis pertence ao grupo IMG, é um grupo multinacional português, que tem, além da Evertis, tem outras empresas, como a Celenis, que é produtora de resina de especialidades de PET, tem a Renascis, que é da reciclagem, que faz reciclagem de PET e que está localizada em Portugal, e a Renews, que tem a ver com a parte da parte de energia e de renováveis. A Evertis Ibéricas está localizada em Porto Alegre e é um site integrado onde estão aí 3 indústrias, nomeadamente a Celenis, a Evertis e a Renascis, ou seja, é um site totalmente integrado, e a vantagem disto é que, em termos de competências, podemos ser considerados totalmente verticalizados. Temos a unidade de reciclagem que recicla as garrafas provenientes do sistema de recolha em Portugal e depois faz todo o processo de lavagem e de reciclagem para incorporação na Evertis. E temos também a Celenis, que é produtora de resina e que pode também ser fornecedor da Evertis. Em termos de aplicações, só para ficarem com uma ideia, a Evertis Ibérica faz extrusão de PET em monomaterial e pode também fazer complexos de multimaterial, como PETs-PEs, PETs-EVOHs-PEs, em que o seu produto é sobretudo para aplicações alimentares, ou seja para embalagens de cárnicos, seja para embalagem de pastas, de pizzas, todo tipo de embalagens que depois encontramos nos supermercados. A certificação RETRAI é uma certificação que a Evertis já tem desde 2019, que inicialmente chamava-se EcoSense, e esta certificação o que certifica é a incorporação, é a reciclagem dos seus materiais dentro da cadeia de valor e a incorporação desse reciclado novamente para utilização em novas embalagens. Esta certificação está neste momento de acordo com a norma 15343, em que garante toda a rastreabilidade e traçabilidade do reciclado que é incorporado, e também esta certificação está validada pela ENAC e é utilizada também como meta e como consideração para a incorporação de reciclado para a taxa de plástico que existe neste momento em Espanha. Portanto, esta certificação, basicamente, o que faz é todos os stakeholders que estão dentro da cadeia de valor dos termoformados e das embalagens para utilização alimentar, incorporam e podem estar certificados, e o que se tenta promover é exatamente fechar a cadeia
e garantir a reciclabilidade deste material, seja através da Evertis, que é o produtor de lâmina, até ao converter, ao termoformador e depois a sua recuperação através de circuitos de reciclagem e voltar a incorporar este material juntamente com matérias-primas virgem e em substituição destas. A Evertis, no ano de 2023, foi certificada pelo RITREI em dois, quer no seu processo com uma incorporação média de 33% de reciclado, quer em determinadas famílias de produtos em que determinou qual a incorporação de reciclado que fez em cada um desses materiais. Temos aqui diferentes estruturas de materiais, desde monomateriais a multimateriais, em que conseguimos uma incorporação de reciclado que foi desde os 50% até aos 70%, tendo, no entanto, a globalidade da incorporação de reciclado sido 33% no ano de 2023. Basicamente, só para concluir, a Evertis está certificada por várias normas, desde a 9001, 14000, 45000 e o BRC, e o RITREI é uma das normas que também neste momento utiliza a sua certificação para validação das taxas de reciclado em Espanha e também para validação, digamos, a nível europeu, porque em termos de certificação tem a mesma equivalência e o mesmo significado que uma reciclasse em termos de cumprimento com a norma e com a legislação. Não tenho mais. Agradeço a todos e obrigado. Muito obrigada, Rui, pela partilha e também pela capacidade de síntese. Agora passo a palavra a Sofia Galamba, do Departamento de Sustentabilidade da Sogenav, que é uma participada da Trivalor, também membro do Pacto Português para os Plásticos. Sofia, por favor, pode começar a sua apresentação. Muito E obrigada, muito bom obrigada. dia. Deixe-me então partir a tela, vamos lá ver. Não sei se já estão Estamos a ver, sim. presentes. Ainda não está em tela cheia. Deixa-me ver se eu consigo. Sofia, ali no fundo, onde está o Zoom, Diga. onde está ali o Zoom do PowerPoint, Sim. tem um ícone que é o de tela cheia, no fim mesmo, no fundo do slide, onde tem o sinal de menos do Zoom, mas eu posso partilhar também. Onde está o sinal de menos tem agora um ícone mais para a esquerda, exatamente, carregue e é a tela cheia. Já está em tela Já cheia. está, já está. Obrigada. Muito bom dia. Antes de mais, queria agradecer este convite, não é? pela Trivalor e pela Sogenav, no qual podemos também partilhar a nossa boa prática da utilização das caixas azuis na nossa operação. Portanto, a Sogenav faz parte do grupo Trivalor, portanto, que é uma holding 100% nacional. Está no segmento de Business and Facility Service. Somos mais de 10 empresas, com 4 áreas de negócios, com mais de 10 atividades e somos mais de 22.000 colaboradores. Aqui vemos então as 4 áreas de negócios, nos quais aqui a Sogenav está aqui na Logistics and Distribution. A Sogenav é a central abastecedora da Trivalor SGPS. Tem origem em 1973. A nossa sede é em Carnaxide, temos 8 delegações, polos comerciais, portanto, Motejal, na Maia, Algarve, Covilhã, Coimbra, nas nossas instalações do FEP e as regiões autónomas da Madeira, São Miguel e Terceira. As nossas operações logísticas estão concentradas em 5 plataformas e temos várias certificações no sistema de gestão integrado, no qual, desde a 9001, 14001, 4001, ISO 22000 e IFS Logistics na Maia. Somos cerca de 451 colaboradores e o que é que nós fazemos?
Portanto, compramos, vendemos e distribuímos uma vasta gama de produtos alimentares, não alimentares e serviços. Atuamos em vários segmentos do mercado, desde a hotelaria, a restauração comercial, retalho, restauração social, vending, cozinhas centrais, consumidas para empresas de facility service. Temos mais de 6.755 pontos de entrega, fazemos cerca de 8 milhões de linhas por ano e mais de 120 mil toneladas de ano de produtos. Portanto, o nosso transporte de mercadorias é feito por conta de terceiros e temos assim uma média de 4 milhões e 300 km por ano. Relativamente a produtos, temos mais de 24 mil referências, temos algumas marcas de apresentação exclusiva, cerca de 44, e também temos marcas próprias, também estamos a trabalhar as nossas marcas próprias. Relativamente aos nossos serviços, temos serviços logísticos, fazemos também projetos de food equipment e somos especialistas em soluções e também temos várias propostas integradas com outras empresas do grupo Trivalor. A nossa boa prática, portanto, a utilização das taras azuis. As taras azuis fazemos essa sua utilização no picking, na preparação e na distribuição da mercadoria. O objetivo é a redução da quantidade de cartão e plásticos oriundos da recepção de produtos a granel. Por outro lado, estas caixas garantem a estabilidade da paleta e o transporte da mercadoria em segurança. Neste momento temos cerca de 28.500 taras, portanto, caixas azuis com produtos alimentares e não alimentares. A sua composição é polipropileno e é própria para uso alimentar. Elas são retornáveis, naturalmente, e a circulação média anda à volta de 1.280.000, mais ou menos, taras por ano, e que corresponde a uma média de 11.962 taras por dia. São higienizáveis, portanto, no retorno à soja-nave, nós procedemos também à lavagem das taras. O que é que fazemos um pouco outside of the box? O nosso picking é feito através do ice picking, no qual está englobado também a contabilização e a confirmação do número de taras que é efetivamente colocada na preparação para o cliente. No caso de caixas danificadas, o que nós fazemos é a sua recuperação, portanto, retorno ao fornecedor, nos quais as caixas que não são para reciclagem vão para outros usos que não o uso alimentar. Temos uma entrega de caixas a cerca de 15 fornecedores, de modo ao produto ser entregue em tara soja-nave. Relativamente a poupanças de recursos, portanto, e na diminuição dos resíduos, se considerarmos como base 1.634 caixas por dia, portanto, que são entregues em fornecedores, temos uma poupança aproximada de 1.300 de cartão, 2.600 até 2.600 de plástico. E relativamente a poupanças de custo, poderá ser entre 1.634 até aproximadamente 11.400 euros por dia. Relativamente a 2023, até dezembro, evitamos cerca de 1.154 toneladas de resíduos. Resta-me agradecer, portanto, a esta presença e qualquer questão adicional, deixo aqui o e-mail, qual poderão contactar, caso seja necessário. Muito obrigada, Sofia, também pelo cumprimento do tempo. E sem mais demoras, vamos então passar para a nossa sessão de encerramento com a participação de Luísa Magalhães, diretora executiva da Smart Waste Portugal. Deixem só dizer-vos que nós não temos previsto perguntas e respostas no decorrer do evento, dada também o curto espaço de tempo que nos resta, mas estamos disponíveis via e-mail para todas as questões. Luísa, por favor. Muito bom dia a todos. Caro Luís Realista, membro da direção da Smart Waste Portugal, cara Patrícia Carvalho, coordenadora do Pacto Português para os Plásticos, estimado oradores e membros do Pacto Português para os Plásticos e associados.
É para mim um gosto fazer o encerramento deste evento, da apresentação do terceiro relatório de progresso do Pacto Português para os Plásticos, coordenado pela Smart Waste Portugal. Desde o primeiro momento até antes da própria criação, tenho acompanhado o desenvolvimento desta iniciativa e a qual considero também um exemplo de colaboração e cooperação entre os diferentes elos da cadeia de valor dos plásticos. Relembro que passaram 4 anos desde o lançamento do Pacto Português para os Plásticos e muito se tem trabalhado para potenciar a economia circular para os plásticos em Portugal, e penso que é notório que através do evento que hoje foi aqui realizado. Foi hoje apresentado o terceiro relatório de desempenho e gostaria também de dar nota do seguinte: temos todos os principais elos da cadeia de valor dos plásticos reunidos, empresas de diferentes setores, universidades, centros tecnológicos, entidades, agências públicas, municípios, associações setoriais, ONGs, e contamos também com o apoio do alto patrocínio de Sua Excelência o Presidente da República. Temos vários grupos de trabalho ativos, que realizaram mais de 65 reuniões, podendo-se dizer que estas contaram com uma afluência muito elevada de participantes e têm tido resultados bastante relevantes. Temos um roadmap para 2025, que nos indica o que devemos fazer para alcançar as metas propostas e que se encontra neste momento também em revisão, servindo esta de ponto de situação da iniciativa e de avaliação do que foi feito e do que falta fazer. No que se refere às metas, já apresentadas também pela Patrícia, gostaria também, para ficar aqui como mensagem final, reforçar o seguinte: na meta eliminar os plásticos de uso único, problemáticos e outros necessários, já estamos mais próximos de 0%, sendo que estes produtos vão além da legislação imposta. Na meta dos 100% das embalagens de plástico serem reutilizáveis, recicláveis ou compostáveis, estamos nos 50%, 57% em termos de reciclabilidade e 6% em termos de reutilização, tendo havido muito trabalho realizado nesta área de investigação nestas temáticas. Apesar da evolução menos positiva nesta meta, muito tem sido feito no sentido de melhorar a reciclabilidade das embalagens e de potenciar também a reutilização. Não posso deixar de destacar as novas especificações técnicas que garantirão um avanço neste sentido. Na meta dos 70% da taxa de reciclagem de embalagens de plástico, meta nacional, este valor subiu para os 38% no ano de 2021, o que são boas notícias. Não obstante, deve haver um esforço ainda maior de todos, para não só dos membros do Pacto Português para os Plásticos, mas também do país e dos consumidores. Para isso, o Pacto tem trabalhado para comunicar e informar a atualidade e dar informação atualizada e fidedigna, sensibilizando para uma maior e melhor reciclagem das embalagens de plástico. Na meta dos 30%, em média, de incorporação de plástico reciclado em novas embalagens de plástico, o valor subiu para os 36%, fixando-se nos 15% em 2022. Na meta sensibilizar e educar para os consumidores para o uso responsável, sustentável e circular dos plásticos, o Pacto tem estado bastante empenhado e, como já foram referidos, foram feitas 2 campanhas para os consumidores e também foi lançado um projeto de educação para os alunos e professores de segundo ciclo, o Vamos Reinventar o Futuro, e lançado o Guia O Porquê do Plástico, fruto de um esforço colaborativo dos membros da iniciativa e do trabalho também realizado nos grupos de trabalho. Estes resultados demonstram assim que existe progresso nesta iniciativa, talvez não tão rápido quanto esperávamos, o que significa que temos de continuar a trabalhar com empenho e ambição e, sobretudo, de uma forma colaborativa, eliminando os resíduos, mantendo os materiais em uso e promovendo a regeneração da natureza. Na Smart Waste Portugal acreditamos muito no Pacto Português para os Plásticos e que todos juntos continuemos a garantir uma economia circular para os plásticos em Portugal. Enfim, gostaria de ressalvar que tivemos um evento muito interessante na nossa perspectiva, de partilha de visões comuns, de boas práticas de circularidade, sendo que continuaremos a trabalhar rumo a uma visão e aos objetivos propostos. Queria também agradecer a presença de todos e deixar uma palavra especial à Patrícia Carvalho, por continuar a coordenar o Pacto Português para os Plásticos, mantendo toda a isenção, dedicação e empenho. Agradecer também à equipa da Smart Waste Portugal por todo o trabalho e apoio, e especialmente à Cristiana Ribeiro por toda a dedicação e entusiasmo com a iniciativa. Em nome da Associação Smart Waste Portugal, agradeço mais uma vez a todos os membros pela vossa liderança e compromisso e pelo facto de continuarem a acreditar nesta iniciativa. E reitero a necessidade de reforçarmos o nosso trabalho
e ação para concretizarmos uma verdadeira economia circular para os plásticos em Portugal, pois é para isso que aqui estamos. Agradeço a todos a vossa presença e até um próximo evento. Muito obrigada. Muito obrigada pelas palavras, Engenheira Luísa. Damos assim por terminada esta sessão da apresentação do terceiro relatório de progresso do Pacto Português para os Plásticos. Obrigada a todos por participarem e continuarem a apoiar a iniciativa, por serem participantes tão ativos, e daremos notícias em breve com os nossos próximos passos e também com as nossas próximas atividades. Um resto de bom dia a todos. Muito obrigada. Bom dia, muito obrigado, obrigado a todos. Obrigada, bom dia a todos. Obrigada.